Muito bem, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma palestra do programa Jovem Engenheiro, tá? Aqui no estado de Goiás. Eu sou o Moacir Santos, coordenador de capacitação desse programa, tá? E eu vou entrevistar hoje o engenheiro eletricista Elton, tá? Ele vai contar um pouco da história dele, do mercado, como que ele conseguiu entrar no mercado de engenharia, sair da indústria entrar no mercado da engenharia de fato, tá? Ele vai contar um pouco da história dele e nós pensamos justamente em fazer essa entrevista com ele para mostrar para vocês que é possível entrar no mercado por conta própria, sem precisar de alguém para indicar. E foi exatamente isso que aconteceu com o Elton. Quem está se formando agora acha que só consegue entrar no mercado se for por conta de indicação, se tiver uma base forte para alguém te indicar, ou concurso público. E não é bem assim, existem outros meios de você conseguir entrar no mercado e a gente vai trazer essa visão para vocês aqui juntamente com o engenheiro eletricista Elton, tá certo? Então, Elton, gostaria de agradecer aí seu tempo, você ter disposto seu tempo, estar com a gente aqui para contar um pouco da sua história e já pode se apresentar aí para o pessoal. Tá joia. Eu que agradeço o convite aí, a oportunidade de estar contribuindo um pouco aí com vocês. Meu nome é Elton, eu sou aqui da região eu sou do estado de São Paulo, do Vale do Paraíba, mais precisamente cidade de Pindamonhangaba. Sou formado em engenharia elétrica desde 2013 e quando eu me formei eu não tinha um conhecimento em como ingressar no mercado de trabalho, então a minha rotina sempre continuou fábrica, mesmo após formado. Uhum. E em 2011, há uns 4 anos atrás, eu comecei a virar essa chavinha. Eu saí da, comecei a virar a chavinha, fechar a chavinha de CLT e aos pouquinhos ir migrando para o mercado de engenharia, no meu caso, projetos elétricos. Hum. Então, foi um trabalho aí, não é um trabalho simples, mas é possível. Você tem um trabalho, você tem que abrir mão de certas coisas, mas é possível. Quando que você se formou, Elton? Engenheiro? 2013. 2013? Isso. Certo. E quando você se formou, você já trabalhava? O que que você fazia? Eu trabalhava em fábrica Uhum. e mantive. Eu sempre trabalhei em fábricas grandes, com cargos de responsabilidades, mas hoje em dia a vida de uma fábrica não está fácil. Ao mesmo tempo que você serve, depois você já não serve mais. É um Uhum. mercado estável. Certo. Você trabalhava em quê na fábrica? O que que você fazia lá? Eu trabalhava com manutenção. Trabalhava tanto na parte da programação quanto coordenação de manutenção. Ah, então era uma função de engenheiro ou não? Não chegava a ser engenheiro específico. Uhum. Exigia uma formação superior aos cargos, porém não era uma função de engenheiro. Então você formou, você estava trabalhando na fábrica, não era como engenheiro. Quanto Não. tempo que você ficou trabalhando na fábrica? Depois que eu me formei, Isso, depois que você se formou. uns 7 anos, por volta de 7 anos trabalhando em 7 fábrica. anos. Então eu posso dizer que você se formou, você ficou 7 anos sem exercer de fato a engenharia, foi isso? 7 anos, com a carteirinha do CREA engavetada. Você lembra? Você pagava o CREA ainda ou não? Pagava o CREA. Pagava o CREA ainda. Show E de olha, bola. e tinha vez que acumulava duas, três parcelas. Aí quando precisava emitir uma RT, tinha que pagar tudo de uma vez. O serviço que fazia já não pagava Entendi. o valor que você tinha pago para colocar o CREA em dia. Aham. Então você ficou 7 anos aí pagando, mas sem um retorno financeiro de fato em relação à engenharia, mas você estava trabalhando na indústria, né? Isso. Você trabalhava lá, você trabalhou por 7 anos. Como é que você se sentia aí nessa época? Você tinha vontade de sair da indústria? Como é que tava? Cara, eu sempre olhava as pessoas que a gente que era da manutenção, e a gente tem vários fornecedores, várias empresas de usinagem ou que faziam serviços pequenos, e eu já começava a olhar essas pessoas. Pô, a vida desse cara é bem mais tranquila do que a minha. Com Uhum. certeza ele ganha muito mais, com certeza ele tem uma vida mais tranquila lá fora, precisa trabalhar, tem dias que será necessário trabalhar até mais tarde, com certeza, tem dia que
será necessário acordar mais cedo, mas é um cara que ele consegue organizar a rotina dele. Então ele consegue, Uhum. um dia que ele está cansado, ele pode tirar uma tarde de descanso ou pode estender um feriado. Eu pensava dessa forma. Além da remuneração, que como eu trabalhava, eu sabia quanto que ele faturava, eu tinha ideia, né? Ele faturava de fato um salário de engenheiro? Bem mais, Bem mais. bem mais. Esse Então, prestador de serviço fatura bem mais. entendi. Então ele olhava, você olhava para ele e pensava, um dia eu quero estar no nível desse cara aí, É, né? só que a gente não sabe como começar. Naquela época eu não tinha ideia. Eu vou abrir um CNPJ, como é que eu vou bater palma de fábrica em fábrica, ou de possíveis clientes? Eu não sabia de que forma que eu ia fazer. Uhum. Então você ficou 7 anos desse jeito, Desse pensando, jeito. em como entrar no mercado de É. engenharia e tudo mais, E tá? brincava com esses fornecedores. Ele falava, assim, um dia eu quero ser igual você. Você ainda brincava com eles? Falava isso para Brincava. eles? Isso. Entendi. E aí, desses 7 anos, o que que foi que mudou a chave, é? O que que aconteceu? Cara, o mercado CLT hoje ele é muito estável. Então, o que acontece? Uma baixa produção, o pessoal te demite. Antigamente, aqueles PLR com valores altos, já não são poucos lugares que tem. Então, é uma rotina estressante. Tá tendo muita redução de custo em fábrica. Então, se tem 3 pessoas fazendo uma determinada atividade, tira uma e essas 2 vai fazer o serviço dos 3. E aí Uhum. aconteceu que, quando eu precisei trocar de serviço, o novo emprego, quando eu saí numa fábrica, o novo emprego, o salário veio lá embaixo. Então, para mim Ah, chegar onde eu estava, eu teria que galgar tudo de novo e com família, com criança pequena, para mim seria praticamente inviável para se manter aqui. Então foi meio que forçado, né? Chegou uma hora e falei, nossa, cara, eu demorei para virar a chavinha, agora eu vou ter que virar ela de uma vez. uhum. Ó, pessoal, quem chegou aí também, o Igor chegou. O Elton tá contando a história dele aqui pra gente, né? E a gente vai tirar disso algumas lições. E aí a gente vai revelar tudo. Uma coisa que eu e o Elton, nós trabalhamos juntos em outra empresa também, tá? Na Fala Treinamentos, uma coisa que eu e o Elton não temos medo é falar de valores, né? Eu acho que a gente tem que parar com esse medo de falar de valores, porque engenheiro ele tem que ganhar um piso, sim, e mais que o piso. Ele merece isso, tá? E eu quero te perguntar, Elton, quanto que você estava faturando nessa época da fábrica e depois quando você mudou para um salário mais baixo? Como que foi essa questão de faturamento? Eu passei vou dividir em 3 fases. A Certo. época boa na indústria, onde eu tinha um salário ali de 6, 7 mil. Uhum. Com as reviravoltas aí, quando eu fui desligado de uma empresa e eu fui para outra, fui com um salário de menos de 3 mil. Então foi uma queda, e fora os descontos, né? Desconto para todo lado. Então foi Uhum. uma queda brusca. Foi para reorganizar as contas em casa, tive que cortar muita coisa. Certo. E quando eu migrei de novo para projetos elétricos, eu tive uma crescente aí com vários meses aí, faturando mais de 20 mil. Nossa. Então você estava ganhando 7 mil reais. Ganhou Isso, 7 mil reais, caiu para menos de 2 mil, 2 mil e pouco, menos de 2 mil de vez em quando, isso, né? E aí depois você foi para média de 20 mil com projetos. Como que você isso. fez, Zé? Como que você fez para você pediu demissão direto porque você caiu o seu salário demais, né? Aham. Você estava a única coisa que você sabia trabalhar era a fábrica, era isso? É, Era eu, a fábrica. eu era, eu era engessado, né? Eu só sabia, vamos classificar assim, só sabia receber ordem. Embora muitas coisas dentro da fábrica a gente tenha autonomia, mas eu fui à faculdade, dos estudos, não me ensinou a correr atrás. Me ensinou a ser uma pessoa que seguia ordens. Entendi. E aí, o Aí, que você foi, que você fez então? Pra você sair desse salário? cara, eu passei por uns 6 meses aí de muito trabalho, muito mesmo, porque eu tinha que cumprir meu horário na fábrica, que era das 8 às 5h30, se eu não me engano, 8 às 5h40. E eu comecei a abrir mão de algumas coisas que eu fazia no meu tempo livre
para poder investir na minha empresa. No caso, nem era empresa ainda, não tinha CNPJ. Então, eu comecei a horário de almoço, que eu usava para jogar um bilhar, jogar um videogame que tinha na fábrica. Eu abri mão para poder buscar contatos, prospectar. Quando eu chegava em casa, aquele tempo de sentar na televisão, assistir a televisão, descansar ou andar para a rua, eu passei a trocar, né, no início por prospecção e depois de pouco tempo trocou a prospecção da noite para a realização de projetos que eu fechava. Então a minha rotina era o seguinte, era acordar, ir para a fábrica, no horário de almoço. Eu buscava clientes e prospectava e chegava, fazia o meu segundo horário, né, o segundo horário da fábrica, que era após o almoço, e chegava em casa, realizava os projetos que eu fazia. E foi aumentando, aumentando. Eu passei a não ter mais descanso no meio da semana, era como se eu tivesse 2 empregos. Chegou uma hora que foi necessário utilizar o sábado também, e chegou uma hora que o sábado não foi suficiente. Então chegou, bateu aquela luzinha e falou, agora é o horário de sair da fábrica, agora não tem mais como não. Entendi. Então, o que que deu na sua cabeça de fazer projeto elétrico? Era uma coisa que você gostava? Cara, eu sempre gostei de projeto elétrico. Porém, eu não sabia fazer. Numa outra fábrica que eu trabalhava no sul de Minas, o pessoal, quem fazia projetos, é, quem dava um aval da manutenção era eu. Eu que, ó, pode fazer, por parte da manutenção tá ok. Porém, eu recebi os projetos em PDF, plotado, impresso. Se eu tinha que fazer alguma observação, eu rabiscava a própria folha, sem AutoCAD, não tinha conhecimento do AutoCAD. Eu tinha feito AutoCAD em 2002, quando eu fiz técnico em mecatrônica. Não lembro nem Nossa. que versão do AutoCAD que era. Uhum. E tive que, cara, foi tudo zero. Conhecimento, a prática, a noção, uma noção eu tinha, mas não sabia fazer. Tinha muita coisa ali que eu tava perdido. Galera, vamos colher as ideias do Wellington. Não precisa ficar falando. O Wellington hoje ele trabalha com projetos elétricos. Para quem chegou agora, ele está contando a história dele de como ele saiu da fábrica e está faturando mais de 20 mil reais por mês com projetos elétricos. Como que ele fez essa transição? E aí, quando a gente está falando de projeto, não se limitem ao trabalho que ele faz, que é projeto elétrico. Você pode ampliar, e caso você também goste dessa área, e pegar as dicas que ele está trazendo aqui de como ele conseguiu clientes, para você trabalhar, por exemplo, com um projeto hidráulico, outro tipo de projeto, tá? Que envolve aí a sua área, um projeto estrutural e tudo mais, né? Então, não fiquem limitados só em pensar assim, é só projeto elétrico que vai dar isso. Não, porque eu conheço outros profissionais também que ganham, que têm esse faturamento com projetos, tá? E que começaram do zero. Você tinha falado de prospecção. Tu explica para a galera o que significa isso e como que você fazia essa prospecção. Cara, prospecção é uma arte, né? Uma arte de similar a você entregar um currículo. É similar. Quando você está desempregado, você imprime um monte de currículo e você sai, entrega de porta em porta, manda para e-mail, de e-mail em e-mail. Se você tiver contato de RH, você manda o seu currículo nesse contato do RH, via WhatsApp, ou a forma que seja. Ou você entrega para um amigo, para o seu amigo entregar para o RH da fábrica, e a prospecção é similar. Porém, você vai vender, vai apresentar os seus trabalhos. Então, eu buscava, eu primeiro eu procurei entender quem seria meu público-alvo, definir meu público-alvo, corri atrás dos contatos dessas pessoas, e hoje em dia com Instagram, Facebook, não é difícil você encontrar, e a partir daí começava, ligava, mandava WhatsApp, mandava e-mail, de acordo com o contato que a pessoa disponibilizava. E comecei a fazer contato. Ó, meu nome é Edson, eu faço projetos elétricos assim, assim, assado, trabalho com isso, 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 ó, e está aqui um exemplo do meu trabalho. Era dessa forma que eu fazia, eu buscava relacionamento. Entendi. Mas você sabia fazer alguma coisa de projeto elétrico? Cara, não sabia, eu estava começando a aprender. Ah, tá. Então, E já, então vamos e lá. já fechava. Então você não sabia fazer projeto elétrico e foi na cara e na coragem. É Na isso? cara da coragem. Ó, o Rafael perguntou assim: boa noite, perdi alguma coisa? O Edson tá contando a história dele, Rafael. Então, ele tá contando que ele tava na fábrica,
estava ganhando 6 a 7 mil reais na fábrica, saiu da fábrica, na verdade foi para outro emprego para ganhar menos, né? Porque ele acabou saindo do primeiro emprego dele. Saiu para ganhar menos, e aí ele falou que tinha que mudar de vida e foi trabalhar com projeto elétrico, né? E aí, a partir do momento que ele foi trabalhar com projeto elétrico, o faturamento dele começou a aumentar, né? E aí eu estava explicando para vocês que vocês não precisam ficar focados somente na questão do projeto elétrico em si, né? Pode ser projeto hidráulico, pode ser estrutural, pode ser o que for. Como que você aprendeu o projeto, Elton? Pode falar para a galera. Como que você aprendeu o projeto? Pode contar? Pode contar. Eu fiz um curso, um tal de Projeto Elétrico Sem Medo, não sei se alguém já ouviu falar, o vulgo PESB, né? Google E, Pés. e assim, foi... Até quando eu comprei o curso foi difícil, porque fiquei com medo de perder o investimento. Mas assim, eu precisava aprender e eu não tinha tempo para poder correr atrás sozinho. Eu tive que buscar uma ajuda no caso do curso e foi onde eu desenvolvi toda a minha parte técnica aqui com execução de projetos. E aí, uma coisa que você falou, ó, galera, o Elton decidiu trabalhar com um projeto elétrico. Só que ele não tinha nenhum cliente, não tinha ninguém que indicasse ele. Falasse assim, toma, Elton, um projeto elétrico, esse aí é para você. Ele não tinha. Então, como que você definiu o seu público-alvo? Quem que eram as pessoas que você mandava mensagem oferecendo esse serviço? Eu levantei arquitetos. Eu primeiro analisei o mercado. Falei, cara, para quem que eu vou vender? Tinha o norte, né, no curso, mas eu falei, comecei a raciocinar. Quem que contrata projeto elétrico? Quem vai construir? Quem vai construir procura o quê? Procura um engenheiro civil, um arquiteto. Então, é nesses caras que eu vou direto. Eu bater na rua de porta em porta para saber quem vai construir, eu não sei quem vai, mas o arquiteto, o engenheiro sabe. Então foi aí que foi surgindo as oportunidades. Entendi. Então, pessoal, por exemplo, não sei é, qual engenharia vocês são, qual modalidade vocês são. São você engenheiro civil, engenheiro eletricista ou outra modalidade? Pode colocar aqui no chat para mim, só para eu saber. Independente da sua profissão, independente do que você trabalha hoje, você pode utilizar as técnicas que o Elton está mostrando aqui mesmo para fazer renda extra, né? Não tem problema nenhum. Então, você começou a pegar esse público-alvo, arquiteto, engenheiro, né? Isso, E você achou esses contatos no Instagram e começou a mandar mensagem para eles oferecendo o serviço. isso. Inclusive mandava até para outros engenheiros eletricistas. Então, se tiver alguém aí na sala que é engenheiro civil ou algo similar, você pode buscar parcerias com essas próprias pessoas, porque às vezes eles estão com a demanda alta e precisam terceirizar. Então, é um caminho. E a pergunta qual foi mesmo? A hora que ó, o pessoal falando aqui, ó, Igor, engenharia elétrica, Rafael, engenharia elétrica, tem um pessoal de engenharia elétrica aqui, ó, Então, tem dois de engenharia elétrica. as concorrentes. E aí, desse público-alvo que você foi pegando e foi mandando mensagem diretamente, eu queria que você contasse um pouco, é, qual foi o seu primeiro projeto que você pegou? Cara, eu peguei um projeto de mistura residencial com comercial. Era uma edificação com 2 pontos de comércio embaixo, 2 residências em cima, né, 2 apartamentos, e 5 unidades consumidoras. Então, de cara eu peguei um projeto comercial, residencial e um padrão de medição coletiva para provar. Isso tudo da prospecção que você fez. Tudo da prospecção. O primeiro serviço foi esse. E foi mandando mensagem. Você mandava mensagem para as Foi pessoas. mandando mensagem. Quanto que você cobrou nesse serviço? Cara, eu cobrei barato demais. Na época eu cobrei 1.500, Mil e mas quinhentos reais. eu não tinha noção exata de valores. E eu também Hum. não podia jogar o valor que seria praticado no mercado na época, senão, se eu equiparasse o meu valor com de um engenheiro mais experiente, a possibilidade de fechar com esse cara que está no mercado há mais tempo seria maior pela experiência dele e tal. Então, primeiro que eu não tinha noção e segundo que eu já tinha em mente que teria que ser um valor um pouquinho mais atrativo.
Entendi. O Rafael falou que concorrente não, parceiro. Eu também Aí concordo com isso. E o Elton também concorda, porque ele falou brincando, eu conheço ele. Elton, você tem parceiro que é engenheiro eletricista hoje? Eu também tem tenho parceiro que é vários. engenheiro eletricista e nós trabalhamos com o projeto também da mesma forma, né? Então, Aham. assim, é exatamente isso, Rafael. Concorrente não, parceiro. Eu, por exemplo, na nossa empresa, tem engenheiro eletricista que passa serviço para a gente, né? Então, todo mundo pode ser parceiro. Por isso que é importante a gente estar aqui num lugar desse, né? Vocês falarem também, quem ainda não falou, a Gabriela, a Maria Laura, o Caio, a Isabelle, qual que é a engenharia de vocês? Vocês trabalham vocês são engenheiros eletricistas, engenheiro civil, controle de automação, qual modalidade de engenharia vocês são? Tá? Que é muito importante, vocês podem aproveitar isso, até para fazer networking, ou pode aproveitar isso, a Isabelle, por exemplo, engenheiro ambiental e sanitário. Galera, o ato da prospecção de clientes que o Wellington está falando para vocês, serve para qualquer modalidade, percebe? E a gente fica muito travado, né? Porque a gente acha que a gente não pode ter serviço por conta própria, e a gente pode, né? Quanto tempo que você demorou, Wellington, nessas prospecções, até o primeiro cliente, por exemplo, nesse ato de entrar em contato? Foi uma semana. Uma Uma semana. semana eu tive meu primeiro projeto. Então a gente fica Em uma falando, semana eu colhi meu primeiro fruto, né, das sementinhas que eu vinha plantando ao longo do tempo. e olha que interessante, às vezes a gente parece que é tão distante entrar no mercado. É uma coisa que eu falo demais isso. Pessoal, até o pessoal aqui da minha equipe. Parece que é tão distante você entrar no mercado, mas não é, porque você mesmo pode tomar a atitude de entrar nesse mercado. Você tinha CNPJ já? Não, não tinha. Eu Você fui não tinha abrir o CNPJ. CNPJ depois de, acho que mais de um ano que eu já estava na área. Muita gente não sabe, mas você, como engenheiro, pode ser projetista emitindo nota avulsa, por exemplo. Você pode emitir nota avulsa do serviço que você está fazendo para o seu cliente. Se o seu cliente te perguntar, você fala, "Ó, eu sou autônomo." Né? Então, assim, não tem barreira, é a gente que cria barreira. E eu vejo, é muito interessante que o Wellington, ele não cria barreira. Só para pegar o pessoal aqui que entrou depois, Wellington, você estava na fábrica, você estava trabalhando, estava prospectando, né? Ou seja, estava buscando clientes via mandando mensagem no WhatsApp e pegando esses contatos no Instagram, né? Você estava Isso. fazendo isso. Quais que eram, só para a gente repetir aqui para o pessoal, que tempo que você utilizava para fazer isso? Porque você estava trabalhando na fábrica e ganhando um salário bem menor. Qual que era o tempo que você usava? Ah, vou fazer isso de qual hora? Qual hora que eu vou prospectar? Cara, eu comecei a usar os horários de almoço, então eu passei, eu sempre almocei rápido na fábrica. Então eu usei bastante os horários de almoço, sobrava ali pelo menos 40 minutos por dia. E também eu após o horário de serviço. No começo era prospecção, né, após o horário de serviço, depois que começou a fechar projetos, aí a prospecção ficou só em horário de almoço, praticamente 40 minutos por dia, e a parte da noite para fazer projeto. E aí você começou a fechar esses projetos. E Começou a trabalhava fechar. com projeto e trabalhava na fábrica. Quando que deu o Uhum. start para você sair da fábrica de uma vez? Você A, falou assim, ah, agora eu posso sair com segurança. a hora que os dias pareciam que tinha só 12 horas, porque não estava dando tempo mais para nada. Começou os projetos, eu passei a ter que esticar, né? Passar da meia-noite, às vezes ia dormir por volta de 3 horas da manhã fazendo projeto para não comprometer a entrega. Então, mesmo nessa rotina pesada, eu nunca trazia uma entrega. Uhum. Comecei a utilizar os sábados e chegou uma hora que não estava sendo mais suficiente. Então, eu passei chegou uma hora e falei, cara, a fábrica não dá mais. Aí comuniquei, falei, ó, cara, eu vou sair, eu não consigo mais. Era até engraçado, que eu chegava na fábrica, assim, chegava no escritório, o pessoal, hoje você ficou de novo, até de madrugada fazendo o projeto, né? Falei, fiquei, como que você sabe? Só falou, não, seu olho tá inchado. Mas é assim, são as marcas de um, não vou dizer um sofrimento, não sei uma palavra mais, mas do esforço que eu precisei fazer para coletar o fruto depois. Que legal, cara. E uma coisa que é interessante, pessoal, eu não conheço nenhum engenheiro que ganha dinheiro hoje, fazendo sei lá o que for, seja lá o que for, ou na obra, ou como projetista, né? Ou no próprio meio corporativo.
sem o esforço de trabalho dele. É muito raro você encontrar algum engenheiro que sobe sem isso. Tem que ter uma base de quem indica muito forte. Tem que ser parente. Na maioria das vezes, se não for, para você conquistar o sucesso na engenharia, de fato, ganhar mais que o piso, porque o Wellington, para quem chegou depois, ele estava ganhando R$ 7.000, depois ele passou para outra fábrica para ganhar 2.000, e ele já era engenheiro. Ele ficou 7 anos sem trabalhar como engenheiro, né? Depois que ele foi trabalhar com a ideia da prospecção. Ele começou a prospectar, e aí ele começou a ter seus primeiros clientes, né? Então, Não, assim, eu não e conheço. Pode falar. pode falar. Não, pode concluir seu raciocínio. Não, então, assim, eu não conheço nenhum engenheiro, nenhum engenheiro de fato que saiu do mercado, né? E não obteve sucesso sem o próprio esforço em si. A gente precisa ter essa consciência. Teve o esforço da graduação? Teve o esforço da graduação. Mas também a gente precisa triplicar, duplicar esse esforço para conquistar cliente, para entrar no mercado por conta própria, né? O que que você ia falar? E, não, e depois que eu ingressei nessa área de projetos, e aquele arrependimento, né, de não ter feito isso há 7, 8 anos atrás. Podia ser até Arrependimento. diferente, podia ser 10 anos atrás, antes de terminar a graduação. Já podia estar entrando no mercado aos poucos, de forma mais tranquila, sabe? Entendi. E aí parece que você perdeu um tempão, né? Mas é uma coisa Uhum. que eu falo, é tudo experiência, né? A gente Mas tem, faz na parte do ver- show, né? faz parte do show, não é uma coisa que você tinha que passar. Eu tenho certeza que a fábrica deve ter te dado muita experiência, né? Com lidar Meu, com pessoas e tudo mais, né? não, e fábrica é difícil. Você trabalhar com muito chefe e todos querendo prioridade, e você não ali na gestão de uma manutenção, onde a fábrica inteira está pedindo coisa para você. Então, muitas vezes o cara fala, nossa, eu pedi só para ele trocar uma lâmpada, mas na verdade ele pediu um, o outro pediu outra, o outro já pediu um refletor, e a hora que você junta tudo, você não consegue atender. Então, vem aquela pressão de todo lado. E hoje essa pressão não tem mais. Entendi. Galera, quem quiser fazer perguntas para o Wellington em relação à trajetória dele, pode fazer aqui no chat ou pode levantar a mão. Tem uma carinha feliz embaixo com um maisinho em cima, tá? É só você clicar nela e vir aqui em Raise Hand. Você vai conseguir fazer a sua pergunta para ele. E aqui nós estamos com menos pessoas. Não tenha medo de fazer sua pergunta, não, que a gente pode aproveitar muita coisa do Wellington. Wellington, e aí quanto que você começou a aumentar seu faturamento para chegar no piso, por exemplo? Que hoje a gente está com um piso de 10.300 e pouco para engenheiro, né? Quanto tempo você demorou fazendo essa prospecção para chegar nisso? Eu não tenho esse valor bem preciso, porque no começo eu não controlava, entrou, saiu, mas eu acredito que foi menos de um ano. Em menos de um ano. É. E aí, deixa eu fazer uma comparação. Lá na fábrica, quando você trabalhava, quanto tempo que ia demorar para você ganhar isso? Então, a partir dos 2, 3 aí para chegar no piso, eu acho que o resto da vida. Porque fábrica tá difícil, não é mais que nem antes. Antigamente, que saía bastante promoção, que todo ano algumas pessoas eram promovidas, tal. Agora não existe mais isso. Eu estou perguntando isso, pessoal, por causa do seguinte: a gente tem que, quando a gente entra para uma empresa, a gente tem que saber se a gente pode crescer lá, ou se a gente vai ficar estagnado por anos. E aí eu quero puxar para quem quer trabalhar com CLT, entendeu? Quando você entrar numa empresa, mesmo que você não queira entrar na área de projetos agora, ou não queira entrar no mercado do jeito que o Wellington entrou, se você quer entrar como CLT, obter mais experiência, começa a pensar no seguinte: essa empresa ela tem um plano para você crescer? Porque se ela não tiver um plano muito claro para você saber onde você vai chegar, as chances são que você pode ficar lá por anos. Você vai ter um salário, mas você não consegue crescer. E eu sei que todo mundo aqui quer crescer. Ninguém quer ficar por 7 anos sem ganhar o piso. 8 anos sem ganhar o piso. O Elton poderia ter feito isso muito antes. Imagina onde ele ia estar agora, se ele tivesse tomado a atitude de ter o próprio negócio, de fazer acontecer. Né? Muito provavelmente ele estaria em outro patamar agora. Né? Além do que ele já está tendo. Ele está ganhando 20 mil por mês na empresa dele, abriu a empresa dele, está vivendo disso. Né? Então,
A empresa que você for entrar é uma coisa que eu observo demais, tá? A gente tem uma comunidade de alunos e justamente nessa comunidade eu observo muito isso. Você tem que saber nessa empresa se você tem um plano de ação. Porque se você não, um plano de ação, um plano de crescimento. Se você não tiver, a chance é que você vai ficar lá muito tempo fazendo de tudo e acaba que não resolve nada. Você fica estagnado. E aí, o dia que eles te mandaram embora, foi igual o que aconteceu com o Hélio. Mandaram você embora, Hélio. Você saiu de um salário de 7.000, 6.000 reais para um salário de 2.000 reais. Como é que foi isso? Como que aconteceu? O que você teve que fazer para ajustar isso? Você tinha um padrão de vida X e esse padrão de vida caiu muito, né? É, cara, foi uma redução de custo grotesca. Então, a gente começamos a... Cortamos, pra você ter uma ideia, cortamos até a escola particular das crianças. Mas Uhum. foi um ano aí que foram para a escola pública, nada contra, mas a gente vinha de uma sequência de escola particular, começamos a cortar custo, mas eu entendo que foi um processo muito importante para mim, porque eu comecei a ver também que tinha vários custos que tava o dinheiro indo embora e sem necessidade, sabe? Então eu acredito que fez parte do processo, foi muito importante para mim. Mas Entendi. fechando o custo, aquela o lanchinho do final de semana, a pizza, que praticamente todo final de semana fazer alguma coisa, foi cortando e foi cortando. Onde deu para fechar, fechou. E aí, a hora que você chegou nos 20.000 por mês? Aí eu fiquei mais mão de vaca. Eu, eu já, a minha esposa que fala que antigamente eu não era mochiba igual eu tô hoje, não. Eu comecei mais assim, eu vou para praia com mais frequência, passeio com mais frequência, meus filhos querem ir no cinema ou alguma coisa assim, eu vou com mais frequência também do que antes. Sem contar a liberdade, né? Às vezes você vê foto lá na comunidade, às vezes está todo mundo trabalhando de tarde, eu tô lá no cinema, com meus filhos. É Então mais faz fácil, parte. né? Aquele estresse, aquela chegar em casa de cabeça quente, revoltado com alguma coisa que aconteceu ou que alguém que te desagradou na fábrica, isso aí eu não tenho mais esse problema também. Uhum. Eu acho que um detalhe importante aí, nós esquecemos de comentar, é que eu cresci totalmente na contramão do mercado. Eu cresci enquanto estava tudo fechando por conta da pandemia, tudo fechando. Acho que muitas pessoas no meu lugar falam assim, não, vou esperar mais um ano, 2 anos, passar essa pandemia e depois eu vejo o que eu faço. E eu cresci na pandemia, Você fez prospecção na pandemia. na pandemia. Meu Deus. Hoje você Tudo tem quantos fechando. projetos por mês, mais ou menos? Cara, tem bem uns 15, na faixa de uns 15 projetos. E você tem funcionário hoje? Eu tenho, não direto, mas pessoas que eu terceirizo alguma coisa. Não é todo mês que eu terceirizo, mas sempre aparece alguma coisinha. Nossa, cara. Você teve coragem. Você teve muita coragem. Cara, e eu estou ingressando também agora no mercado de execução. Então, ampliando os negócios. Então, já estou tendo pequenas demandas aí em fábricas e tudo serviço pequeno. Não, por enquanto, não estou pegando serviço grande, mas troca de lâmpada, manutenção de ar-condicionado, alguma coisa assim, já estou começando a ingressar também. E isso vale para todas as áreas aí, mesmo para quem não é formado ou que só tem um conhecimento baixo, vale para todas as áreas. O que você dá de dica para o pessoal que quer empreender, sem precisar de ninguém? Cara, Sem precisar de alguém que... Se essa pessoa que está aqui, que está vendo essa entrevista, não tem ninguém para indicar ela não sabe para onde ir, ou às vezes ela está trabalhando, mas está insatisfeita onde ela está. O que você dá de dica para essa pessoa, para ela sair disso? ó, primeiro, mesmo quando eu estava em fábrica, eu gostava muito de ler. Eu não sou chegado em ler livros, essas coisas, não gosto. Não tenho, tipo assim, deveria, pior que eu deveria, mas eu só leio coisas assim quando realmente preciso. Mas uma coisa que eu lia, que eu pesquisava, era como que surgiram as empresas. Como começou? Por exemplo, eu li a história da Itapemirim uma vez.
O cara, no começo, era caminhão. Ele comprava um caminhão no estado de São Paulo, carregava, ia lá para o norte, região do Ceará, Pernambuco, sei lá, descarregava, então ele faturou o frete. Ele vendia o caminhão lá, que era muito mais caro, e voltava de ônibus. Chegava aqui, ele comprava outro caminhão, carregava para lá, descarregava, vendia, e assim, ele ganhava mais na venda dos caminhões do que no frete. Então, assim, começou uma pessoa que não tinha nada. Então, e eu li várias histórias, Silvio Santos, muitas pessoas. Eu não, assim, dos que eu li, eu não lembro de ter visto nenhum que, assim, tinha a vida ganha e resolveu iniciar. Todos começou do zero. Então, é fazer, e aos poucos. Acho que o primeiro ponto é fazer o famoso TBC, né? Tirar a bunda da cadeira, que se você ficar esperando aí acontecer alguma coisa, ou agora é a hora, agora não é, você não vai sair do lugar. E correr atrás, buscar conhecimento para você entrar no mercado com conhecimento, o conhecimento que você não tiver, você souber de onde buscar suporte, porque nem tudo que cai para mim aqui hoje é coisa que eu sei, mas eu tenho que saber de onde correr atrás de um suporte, alguma coisa, ou alguma coisa que eu não sei, da onde eu contratar, terceirizar, porque tem muita gente que tem um conhecimento enorme, mas também não sabe vender, e correr atrás. Não tem nada que justifica que você não correr atrás, você vai obter sucesso. Legal, cara. Pessoal, vamos abrir aqui para as perguntas. Quem tem alguma pergunta, alguma curiosidade aí sobre esse processo do Wellington, que saiu de 6 mil, foi para 2 mil, depois foi para 20 mil, e aí trabalhando por conta própria como engenheiro, quem tem alguma dúvida ou algum comentário que queira fazer, você pode fazer pelo chat, ou pode também abrir seu microfone e fazer aqui com a gente agora, né? E a gente bate esse papo junto, a gente faz meio que essa roda de conversa aqui no final da nossa palestra, tá? Para quem chegou depois, eu acredito que tenha sido a Juliana, o Elton está contando a história dele, de como ele saiu da indústria e hoje está faturando mais de R$ 21 por mês com projetos elétricos, mas lembrando que não precisa ser necessariamente com projetos elétricos, tá? Serve também como qualquer outro tipo de projeto. O Rafael perguntou: tem como fazer isso na área de energia solar? Quais valores eu devo cobrar por projetos? Cara, energia solar, para qualquer um que você perguntar, vai falar assim, pode mergulhar de cabeça, porque é uma área que está crescendo muito, muito mesmo. Então, você consegue. Pode ir para cima que você consegue. E com relação a valores, não adianta eu te passar um valor aqui e você está na outra região, longe da minha, que pratica valores diferentes. Você tem que avaliar qual que é o valor praticado na sua região e se enquadrar ele. Na verdade, ele está aqui na região de Goiás. Você está acostumado a falar É, muito com gente fora, né? eu Lá estou no na estado de São comunidade. Paulo. Ele está aqui em Goiás. Só que, por exemplo, Rafael, ninguém aqui quer amarrar valor, de jeito nenhum. Eu, por exemplo, eu vejo aí homologação de projetos fotovoltaicos que variam entre R$ 1.000 a R$ 6.000, tá? Mas o que que a gente pode trazer? Para você saber valor, você tem que fazer pesquisa de mercado. Essa é uma primeira coisa, tá? Para você saber valor, você tem que fazer pesquisa de mercado. Como é que você faz essa pesquisa de mercado? É uma coisa que eu sempre digo. Você acha que a C&A não sabe quanto que é a peça de roupa da Renner? Ela sabe. Em uma loja, por exemplo, você tem uma avenida com lojas de instrumentos musicais. A loja de instrumento musical X sabe quanto a outra está cobrando também. Porque elas fazem pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é algo que você tem que ver mesmo com seus próprios concorrentes, né? Às vezes chegar no engenheiro eletricista e perguntar: Fulano, quanto que você cobra para a homologação de um projeto fotovoltaico de 150 kW-peak? Percebe? E pergunta isso para mais dois e três engenheiros que fazem isso. Ah, Márcio, mas eles não vão me passar a resposta. Vão, se você perguntar despretensiosamente, como se fosse um cliente. Isso é o ato da pesquisa de mercado, tá? E, então, assim, você vai tendo uma ideia a partir disso, além dos custos que você tem que começar a ter na sua cabeça na hora da elaboração. Agora, uma vantagem muito grande, né, Elton?
sobre projetos fotovoltaicos é que você pode oferecer isso para todo mundo. Diferente de um projeto elétrico, por exemplo. Seu público-alvo é o que de projeto elétrico que você trabalha? Só o elétrico. Arquitetos, engenheiro civil, construtoras, um pouco de imobiliária, loja de material de construção, né, que daí pega uma indicação. Agora, o fotovoltaico, eu ofereço no meio do futebol, no onde eu vou na casa de alguém, eu vejo o telhado assim, fala, ô, telhadão bonito para nós instalar um sistema fotovoltaico aí. Aí os caras, mas como que funciona tal? Aí eu explico para eles e às vezes consegue vender. Uhum. Então, tá vendo que a venda pode acontecer em qualquer lugar? Isso é uma coisa muito interessante, né? A gente que é engenheiro, não, a gente não percebe, às vezes, que a gente consegue vender onde quer que a gente esteja, que a gente não foi preparado para isso, né? E aí, a hora que a gente começa a saber que a gente pode ganhar dinheiro, indo para o futebol, por exemplo, né? Ou fazendo contato com os amigos, que é a questão do networking que muita gente fala, essa palavra ficou um pouco network, né? Ah, isso não dá certo, networking é só mais uma palavra em inglês que inventaram. Pessoal, mas não é. Network é muito importante. Mas é você que cria isso, né? Você que criou Uhum. esses networks que você tem hoje. Você mandou mensagem para eles na prospecção. Então, não, e assim, com relação lá da fotovoltaico, é qualquer pessoa mesmo, sem exceção. De repente, você pode ir na concessionária, quer trocar um carro. Você pode chegar no dono e falar assim, cara, vamos instalar um fotovoltaico aí, você me dá um desconto e tal, eu faço. Cara, é geral, geral, não tem exceção. Show. A Isabelle perguntou: como foi seu processo para se organizar como empresa? Organizar materiais, local, horários? Ó, no meu caso, materiais. Como no começo eu só vendia projetos, eu não tinha nada de material. Então, eu não tive essa preocupação. Com relação ao local, eu comecei a fazer meus projetos elétricos na sala de casa. Eu comecei na mesa lá, que a gente senta para almoçar, para tomar café, fazia lá, televisão ligada lá, a criançada assistindo, e eu fazia projetos lá. A cadeira não era confortável, que é cadeira comum, e tinha todo o sofrimento, aquele sofrimento que a gente passa, quem está começando a carreira. Depois que eu fui comprar uma mesa de escritório, uma cadeira melhor, tal. E com relação a horários, se você trabalha na CLT, você tem que trabalhar das 8 às 17, aplica o mesmo conceito para sua empresa. Interessante. Como se você estivesse trabalhando para uma empresa, né? Aplica o mesmo conceito. Eu ainda vario um pouco de vez em quando. Tem dia que eu começo umas 9 horas, mas com compensação, às vezes eu vou até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Depende do fluxo aqui. Se eu vejo que tem alguma coisa que vai acumular, que possa impactar a minha entrega, eu forço um pouquinho mais, né? Eu programo minhas horas extras. Se eu vejo que está mais tranquilo, eu começo um pouquinho mais tarde, eu paro um pouquinho mais cedo. Show. E uma coisa interessante que ele falou, né, pessoal? Porque a gente está programado sempre a entender que o horário é das 8 às 18. Então, é uma coisa interessante. Se você fosse CLT, vamos supor, e seu chefe te pedisse para você fazer uma hora extra em tal dia, muito provavelmente seria aceitável. Ou, você sendo CLT, você não trabalha das 8 às 18 pontualmente, não tem que bater ponto. Se quando é para o outro, é uma coisa que eu falo muito, se quando é para o outro você faz, para você, por conta própria, você não vai fazer, né? É muito interessante isso. Por que que para o outro a gente faz mais e quando é para a gente tenta fazer menos? Tem que ser mais. Porque hoje o Elton sabe, se você trabalhar mais, se fechar mais, você vai ganhar mais de 20 mil. Já teve mês que você faturou mais de 20 mil, Elton? Teve. Qual foi o máximo assim do mês que você já chegou? Cara, eu acho que eu já cheguei uns 25, 26 no Na mês. média de faturamento de Isso. projetos. Então é engraçado, você que está tentando, querendo empreender, não quer entrar muito na área do corporativo, pensa dessa forma. Bom, eu vou trabalhar do jeito que der. O Ed estava trabalhando da sala dele com os meninos dele vendo televisão. Preocupa com uma coisa, Um detalhe. com a venda. Um computador meio velho que
Travava pra caramba. Preocupa com a venda. Uma coisa muito importante que eu vejo é o seguinte: a gente que quer abrir empresa, a gente preocupa com o processo primeiro, depois da venda. Você só vai conseguir trabalhar com um processo 100%, e aí o processo envolve material, local, horário. Confirma isso para mim, se você tiver cliente, Isso. né? Se não tiver cliente, você vai ficar sentadão só esperando. Você não sabe, se você não tiver cliente, você não sabe como é o processo, né? O processo de uma empresa, você não sabe. Se você não tiver cliente, não tem como você seguir um fluxo de um processo se você não sabe como vai ser depois que você tiver cliente. Então, uma das primeiras coisas que você precisa se preocupar, que eu usei também aqui na minha empresa, é em ter cliente. Depois que você tem cliente, aí você começa a entender mais do processo da sua própria empresa. Maneira que eu trabalho, se eu vou contratar ou se eu não vou contratar, se o momento certo de eu abrir um CNPJ ou não, né? Eu vou compartilhar outro ponto também, não tem nada a ver com a área de projetos. Teve uma vez que aqui em casa nós entramos no iFood acho que a iFood tem também, acho que é todo lugar iFood, né? Uhum. E compramos uma batata recheada. Então, é que é eu, minha esposa e 2 filhos. Então, compramos 4 batatas recheadas. Cada um escolheu o sabor que é. Chegou, entregou. Cara, batata é uma delícia. Ah, Cara, é muito melhor que essas de shopping. certo. E de um lugar perto de casa. Só que daí nós começávamos a passar. Falei, caramba, onde é que abriu esse negócio de batata aqui que eu passo na rua aqui e não vejo? Aí falou, vamos pedir de novo. Só que daí no pedido eu fiz diferente. A gente comprou para retirar lá. Que daí não foi pelo iFood, foi direto pelo site dela lá. Ela falou, não, pode vir, é aqui na rua tal, número tal. Quando chegamos lá, isso no mesmo bairro que eu moro, eu falei, agora eu quero ver. Porque para mim tava usando algum endereço de fachada. Chegamos, a hora que chegou, que ela mandou mensagem, falando, tá pronto, vamos lá. A hora que chegamos lá, tava a mãe, já uma senhorinha meio de idade, assim, não muita idade, a filha, com as batatas na mão, e eu parei, é aqui, é nós aqui. Aí eu falei assim, mas onde que é o restaurante? Não, é a minha casa mesmo, a gente faz na cozinha de casa. E assim, você olhar para uma casinha simples, nada demais, e ela não foi uma barreira para ela alugar um ponto de comércio, se preocupar com uma fachada bonita ou algo do tipo, ou um cardápio muito cheio de imagens, bem bonito assim. Ela fez o simples, só que ela ganhou a turma na qualidade da batata dela, a qualidade do tempero que ela aplicou. E é o que a gente tem que fazer. No momento, não se preocupar, vou atender na minha casa, eu vou atender Hoje em dia, aqui tem muito... O pessoal aluga baia, nos valores bem acessíveis. Então, é um escritório grandão e você aluga só a baia ali, só uma mesa. E já tem internet, café, água incluso. Tem muito isso. Mas, assim, nada impede você começar dentro da sua casa. Ó, eu agora, no momento, eu tô aqui no meu quarto. Quando eu, quando tem essas reuniões, eu puxo o computador aqui para o meu quarto e faço no meu quarto, com a porta fechada. Então Olha para só. mim não é barreira isso. Eu conheço outro engenheiro também que começou a vender e ele falava, é porque ele tinha uma casa mais humilde, formou a muito custo. E ele falava que para os clientes dele, quando os clientes dele solicitavam para ir na empresa, para ir até onde ele trabalhava, e ele falava, fulano, eu só atendo se eu for até você, porque eu acho que eu vou te atender melhor indo até você. Eu só funciono atendendo os meus clientes no local deles, porque eu tenho certeza que eu vou te atender melhor se eu não precisa deslocar, certo? Então ele passava por esse processo até ele abrir a empresa dele e ele falava, olha, eu só atendo a domicílio. Você não precisa se preocupar em vir para cá. Ele transformava a ideia do cara vir e ver a casa dele, que era humilde, e ele lutando, porque ele não tinha como arrumar um emprego. Ele transformava isso num valor. Olha que interessante. Ele pegava e falava assim, ó, fulano, eu vou até você, você não precisa se preocupar, tá? Eu vou até você, eu prefiro ir até você, porque eu acho que eu vou te atender melhor assim, porque eu vou ver a edificação, eu vou ver o que que você precisa, eu vou ver, entende? Então ele usava isso a favor dele. E é uma dica também para quem quer começar a empreender e tá aí preocupados que tem que abrir escritório, principalmente se for para projetos, tá?
para projeto especificamente, é algo que tem uma barreira de entrada muito pequena, né? Você Uhum. falou, você tinha o quê? Quando você começou a ganhar dinheiro com o projeto? Eu tinha a minha mesa de cozinha, uma cadeira dura, balançava assim, nhé. E um computador velho. Um computador com, acho que bem uns 12 anos de uso, já bem ultrapassado. E quando pegava projetos maiores, assim, começava a inserir muitos pontos, travava. No AutoCAD eu precisava desabilitar várias funções ali, que eu fui aprendendo a mexer depois, para ele rodar um pouquinho melhor. Pois é. Olha aí. Eu, Alguém tem mais com, alguma dúvida? Pode ir com mandando, pode relação, falar. com relação à visita, eu lembro que bem no comecinho também, eu fui fazer um projeto para... Vou falar o nome da firma, fazer um projeto para Gerdau. Cara, aí você, na hora de negociar, não, pode deixar, tal, que não sei o quê. Quando você desliga o telefone, você faz... Sabe aquela vibração quando desliga o telefone? No telefone você parece que já está Que acostumado com a situação. Na hora que dizer... sai dando uma risada coisa, sozinho. e uma coisa que você nunca imaginava, né? Você Nunca estava na imaginava que fábrica. fosse forte. Cara, e teve uma vez lá que eu mandei o projeto e não tinha muita coisa definida. Eu falei, vou mandar aqui o que eu já fiz tal, e a gente vai discutir em cima dele. Aí um dia me ligaram, ó, cara, passa seu endereço, a gente vai dar um pulinho aí, e nós vamos só fechar uns detalhes aqui e a gente já dá andamento para finalizar. Na hora eu falei, nossa, cara, os caras da Gerdau, vim em casa, nossa, que chato, cara. Aí, mas o que que eu fiz? Cara, beleza, eu falei, eu atendo aqui na minha casa, fica à vontade em mim. Pode vir. Aí fui, já preparei um café e tal. Quando chegou em cima da hora, os caras cancelaram. Eu falei, cara, não vai dar para ir, estamos na correria, mas se você puder, dá um pulinho aqui amanhã. Aí no outro dia eu fui. Não foi barreira, não recebi os caras. Toco todo mundo de casa aqui, ó, a criançada vai para casa da avó, some todo mundo e assim, não tem problema. Show. Pessoal, alguém que abriu aí o microfone, tirar alguma dúvida aqui com o Elton, perguntar alguma coisa a mais? Ou não? Fala aí agora, só para a gente poder saber. Se você quiser tirar sua dúvida, só você clicar aqui na carinha feliz e clicar em Raise Hand, que aí você consegue conversar com a gente, tá? Dúvidas também pelo chat. Se você tiver alguma dúvida também e quiser enviar pelo chat, tudo certo, tá? Lembrando, pessoal, muito importante, que essa entrevista ela vai ficar também no YouTube do programa Jovem Engenheiro, tá bom? Então, no YouTube do programa Jovem Engenheiro, ela está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada por lá. Bom, de antemão, Hélio, gostaria de te agradecer pelo tempo aí disposto estar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história, da gente discutir um pouco sobre engenharia, sobre projetos. Muito obrigado de verdade. E aí, se alguém tiver mais uma pergunta, beleza. Se não, palavra final é sua, Grande. Não, eu que agradeço o convite, para todos que estão acompanhando aí. Não pegar nada como desculpinha para não poder evoluir, e transformar o desafio em prospecção. Tudo que você, qualquer barreira que vir, você tem que pular e estar preparado a pular uma outra maior ainda na sequência. Ir para cima, vai para cima, não pode ter medo. O não nós já temos, o não Uhum. já tá garantido. Vamos buscar o sim. Então, se a cada 100 pessoas que a gente correr atrás, uma falar sim para a gente está no lucro. Show de bola. Então, é isso, pessoal. Acredito que ninguém tenha mais perguntas, né? Muito obrigado, Elton, novamente. Tamo junto de verdade. Isabelle, Maria, Rafael, Gabriela, Igor, você que está vendo aí essa live gravada, muito obrigado aí pela sua atenção também. Esse é o programa Jovem Engenheiro. Meu nome é Moacir Santos, sou engenheiro. Esse foi o Wellington, nosso convidado. E vocês vão ver mais desses conteúdos aqui no nosso programa também. Tá certo? Valeu, um abraço para vocês e até a próxima. Fechou, pessoal. Um abraço.